Capítulo 5. Agora me apresso para a parte mais comovente de minha história. Devo relatar fatos que me impressionaram com sentimentos que transformaram o que eu era no que sou hoje. A primavera avançou rapidamente. O clima tornou-se bom e o céu sem nuvens. Surpreendeu-me que o que antes era deserto e sombrio, agora podia desabrochar com as mais belas flores e plantas. Meus sentidos foram gratificados e refrescados por milhares de aromas deliciosos e milhares de visões de beleza. Foi num desses dias, quando meus camponeses descansavam de seus trabalhos, o velho tocava seu violão e os filhos o escutavam, que observei que o semblante de Félix estava por demais melancólico. Ele suspirava frequentemente, e quando seu pai parou a música, supus por sua maneira que ele questionava sobre a causa da tristeza do filho. Félix respondeu num tom animado, e o velho recomeçou a música, quando alguém bateu na porta. Era uma moça a cavalo, acompanhada por um camponês como guia. A moça estava vestida num traje escuro e coberta com um pesado véu preto. Ágata fez uma pergunta, e a estranha respondeu apenas pronunciando, num tom muito doce, o nome de Félix. Sua voz era musical, mas diferente da de meus amigos. Ouvindo seu nome, Félix veio rapidamente até a dama, que quando o viu, tirou o véu e contemplei um semblante de expressão e beleza angelicais. Seu cabelo era de um preto retinto, brilhante e curiosamente trançado. Os olhos eram escuros, mas gentis, apesar de vivazes. Os traços eram de uma proporção regular e sua compleição maravilhosamente bela, as faces tingidas com um tom adorável de rosa. Félix pareceu tomado de encanto quando a viu. Toda a tristeza desapareceu de seu rosto, que expressou instantaneamente uma alegria extasiada, da qual eu mal podia acreditá-lo capaz. Seus olhos brilhavam e suas bochechas se coravam com prazer, e naquele momento considerei-o tão belo quanto a estranha. Ela parecia afetada por diferentes sentimentos, enxugando algumas lágrimas de seus adoráveis olhos, estendeu a mão para Félix, ou entusiasmadamente e a chamou, pelo que pude distinguir, de sua doce árabe. Ela não pareceu compreendê-lo, mas sorriu. Ele a ajudou a desmontar e, dispensando seu guia, a conduziu ao chalé. Houve certa conversa entre ele e seu pai, e a jovem estranha se ajoelhou aos pés do velho e teria beijado sua mão, mas ele a fez se sentar e a abraçou afetuosamente. Logo percebi que, apesar de a estranha proferir sons articulados e parecer ter uma linguagem própria, não compreendia nem era compreendida pelos camponeses. Eles faziam muitos sinais que eu não entendia. Mas vi que a presença dela inundava o chalé de alegria, afastando a tristeza como o sol dissipa a neblina da manhã. Félix parecia peculiarmente feliz e, com sorrisos de deleite, recebia sua árabe. Ágata, a sempre gentil Ágata, beijou as mãos da adorável estranha e, apontando para o irmão, fez sinais que pareciam a mim significar que ele estivera triste até ela chegar. Assim, algumas horas se passaram, enquanto eles, por seus semblantes, expressaram alegria, cuja causa eu não compreendia. Não demorei a descobrir, pela frequente recorrência de alguns sons que a estrangeira repetia a eles, que ela estava se esforçando para aprender a língua deles, e instantaneamente me ocorreu que deveria fazer uso das mesmas instruções para o mesmo fim. A estrangeira aprendeu cerca de 20 palavras na primeira lição. A maioria delas eram as que eu já havia descoberto, mas eu lucrei com outras. A noite chegou, e Ágata e a árabe se retiraram cedo. Quando se separaram, Félix beijou a mão da estrangeira e disse: "Boa noite, doce Safi." Ele ficou sentado por muito mais tempo conversando com o pai, e pela frequente repetição do nome dela, imaginei que sua adorável convidada era o assunto da conversa. Desejava ardentemente compreendê-los e inclinei todas as minhas faculdades em direção a esse propósito, mas achei completamente impossível. Na manhã seguinte, Félix saiu para o trabalho, e após as ocupações costumeiras de Ágata terem terminado, a árabe se sentou aos pés do velho e, pegando o violão dele, tocou alguns sons tão hipnoticamente belos que logo trouxeram lágrimas de tristeza e encanto aos meus olhos. Ela cantou, e sua voz fluía numa rica cadência, aumentando ou desfalecendo, como um roxinol no bosque. Quando terminou,
Ela passou o violão a Agatha, que inicialmente o recusou. A jovem tocou uma melodia simples e sua voz a acompanhou em tons doces, mas sem o empenho maravilhoso da estrangeira. O velho pareceu empolgado e disse algumas palavras que Agatha se esforçou para explicar a Safie, e com os quais ele pareceu expressar que ela havia provocado nele o maior deleite com sua música. Os dias agora passavam tão pacificamente quanto antes. A única diferença era que a alegria havia tomado o lugar da tristeza nos semblantes dos meus amigos. Safie estava sempre alegre e feliz. Ela e eu melhorávamos rapidamente no conhecimento da língua, de forma que, em 2 meses, comecei a compreender a maior parte das palavras proferidas por meus protetores. Enquanto isso, o solo preto era coberto com ervas e as encostas verdes tomadas por inúmeras flores, doces de aroma e aos olhos, estrelas de brilho pálido entre os bosques à luz da noite. O sol se tornou mais quente, as noites claras e aprazíveis. Os meus passeios noturnos eram de um prazer extremo para mim, apesar de serem consideravelmente encurtados pelo crepúsculo tardio e o nascer prematuro do sol, porque nunca me aventurava fora durante a luz do dia, temeroso de encontrar o mesmo tratamento que havia sofrido na primeira vila em que entrei. Passava os dias atento, a fim de dominar mais rapidamente a língua, e posso até me vangloriar de que melhorei mais depressa do que a árabe, que entendia muito pouco e conversava num sotaque pesado, enquanto eu compreendia e podia imitar quase todas as palavras que eram ditas. Enquanto progredia na fala, também aprendi a ciência das letras, conforme era ensinada à estrangeira, e isso abriu a mim um amplo campo para maravilhas e prazeres. O livro com o qual Félix instruiu Safie era As Ruínas de Palmira, de Volney. Nota de rodapé 46. Constantin François de Chassebeuf, Conde de Volney, 1757 a 1820, conhecido simplesmente como Volney, foi um filósofo e escritor francês, autor de As Ruínas de Palmira, Les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des impérios, 1791. Uma crítica a ideologias políticas reinantes na época da Revolução Francesa. Fim da nota de rodapé. O livro com o qual Félix instruiu Safie era As Ruínas de Palmira, de Volney. Eu não teria entendido o objetivo desse livro se Félix, ao lê-lo, não tivesse dado explicações muito minuciosas. Segundo ele, havia escolhido a obra porque seu estilo declamatório era inspirado em autores orientais. A partir dela, obtive um conhecimento superficial de história e uma visão de vários impérios atuais do mundo. Alcancei uma compreensão dos costumes, governos e religiões das diferentes nações da Terra. Ouvi a respeito dos indolentes asiáticos, da estupenda atividade mental e genialidade dos gregos, das guerras e da virtude maravilhosa dos antigos romanos, de sua degeneração seguinte, do declínio do poderoso império, da cavalaria, do cristianismo e dos reis. Ouvi sobre a descoberta do hemisfério americano e chorei com Safie pelo destino desafortunado de seus habitantes originais. Essas maravilhosas narrativas me inspiraram com estranhos sentimentos. Seria o homem de fato ao mesmo tempo tão poderoso, virtuoso e magnífico, e ainda tão vil e baixo? Ora parecia um mero rebento de princípios malignos, ora era como tudo o que pode ser concebido de nobre e divino. Ser um homem grande e virtuoso parecia a maior honra que poderia recair sobre um ser sensível. Ser baixo e vil, como muitos da história foram, a pior degradação. Uma condição mais abjeta do que a da toupeira cega ou da inofensiva minhoca. Por um longo tempo não consegui conceber como um homem poderia ir adiante no assassinato de seu semelhante, ou mesmo porque havia leis e governos. Mas quando ouvi os detalhes de vilania e derramamento de sangue, minha dúvida cessou, e afastei-me com nojo e abominação. Cada conversa dos camponeses agora abria novas maravilhas para mim. Enquanto escutava as instruções que Félix dava à árabe, o estranho sistema da sociedade humana me foi explicado. Ouvi sobre a divisão da propriedade, a imensa riqueza e a pobreza escálida. Ouvi sobre hierarquia, descendência e sangue azul. As palavras me induziam a me voltar para mim mesmo.
aprendi que as posses mais estimadas por seus semelhantes eram linhagem alta e imaculada unida à riqueza. Um homem poderia ser respeitado apenas com uma dessas vantagens, mas sem nenhuma, era considerado, exceto em situações muito raras, um vagabundo e um escravo, condenado a desperdiçar suas forças para os lucros dos poucos escolhidos. E o que eu era? De minha criação e criador, era absolutamente ignorante. Mas sabia que não possuía dinheiro, não possuía amigos, nenhum tipo de propriedade. Além disso, era dotado de uma figura horrendamente deformada e abominável. Não era nem da mesma natureza do homem. Era mais ágil do que ele e podia suportar uma dieta mais rude. Aguentava os extremos de calor e frio com menos danos à minha constituição. Minha estatura excedia em muitos a deles. Quando olhava ao redor, não via e ouvia sobre ninguém como eu. Seria eu, então, um monstro? Uma mancha sobre a terra, da qual todos os homens fugiam e que todos renegavam? Não posso descrever para você a agonia que essas reflexões despertaram em mim. Tentei afastá-las, mas a tristeza apenas aumentava meu conhecimento. Oh, que eu permanecesse para sempre no meu bosque nativo, sem saber nem sentir nada além da fome, sede e calor. Oh, que natureza estranha é o conhecimento! Uma vez que alcança a mente, se prende a ela como limo na rocha. Queria às vezes me livrar de todas aquelas ideias e sensações, mas aprendi que só havia um meio de superar a dor, e era pela morte. Um estado que eu temia, mas que ainda não compreendia. Admirava a virtude e os bons sentimentos e amava as maneiras gentis e qualidades amistosas de meus camponeses. Mas era privado da interação com eles, exceto por meios furtivos, quando não era visto ou reconhecido, e que mais aumentavam do que satisfaziam o desejo que eu tinha de me tornar um entre meus semelhantes. As palavras gentis de Ágata e os animados sorrisos da charmosa árabe não eram para mim. As suaves exortações do velho e a conversa animada do amado Félix não eram para mim. Miserável, desgraçado, infeliz. Outras lições me impressionaram ainda mais profundamente. Ouvi sobre a diferença entre os sexos, o nascimento e o crescimento das crianças, como o pai se entrega aos sorrisos do infante e aos vívidos caprichos da criança mais velha, como toda a vida e as preocupações da mãe giram em torno do fardo, como a mente da juventude se expandia e ganhava conhecimento, sobre irmão, irmã e todos os vários relacionamentos que prendem um ser humano a outro em amarras mútuas. Mas onde estavam meus amigos e relacionamentos? Nenhum pai assistira a meus dias de infante, nenhuma mãe havia me abençoado com sorrisos e carícias, ou se o fizera, toda a minha vida passada era agora um borrão, um vazio no qual eu nada distinguia. Em minhas lembranças mais antigas, eu era como então, em altura e proporções. Nunca havia visto um ser semelhante a mim, ou que alegasse qualquer relação comigo. O que eu era? A pergunta surgia novamente, para ser respondida apenas com grunhidos. Logo explicarei de que esse sentimento me serviu, mas me permita agora voltar aos camponeses, cuja história me incita vários sentimentos, de indignação, deleite e espanto, mas que culminou em mais amor e reverência por meus protetores, pois eu amava, numa inocente e semidolorosa autoilusão, chamá-los assim.